Depois de muito pedido por vocês, viemos gravar o tour no apartamento Signature. Mas antes de mostrar o detalhe para vocês, eu quero explicar um pouquinho sobre este apartamento. É um apartamento que tem em média 170 metros quadrados, onde a gente tem toda essa parte de living, temos suíte com banheiro, né, a suíte master, temos 2 quartos, banheiro social, lavabo, lavanderia, enfim. Então é um apartamento bem completo, a gente fez bastante alteração civil e vem comigo que eu vou te mostrar. E a gente fez bastante alteração civil. A principal que a gente fez fez a total diferença, foi a alteração da cozinha. A planta original da construtora, a gente tinha a cozinha pro lado de cá e a gente trouxe ela pro lado de lá. Por quê? Porque a gente queria realmente essa integração entre os ambientes. E a gente trouxe então a sala, que estava lá pro lado de cá, onde ficou uma sala um pouco mais íntima, um espaço um pouco mais aconchegante. Essa foi a grande alteração que a gente fez, então a gente modificou, né? Após a construtora entregar as chaves e tudo mais, a gente começou as obras e fez essa grande alteração. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou então essa parte do living. Acabei esquecendo de falar pra vocês, mas a gente fez mais uma intervenção aqui na parte das alterações e tudo mais. Aqui a gente tinha a porta que dividia a sacada da área íntima e a gente queria realmente aproveitar e potencializar ainda mais esse espaço. Então a gente fez essa integração dos ambientes, né, para aproveitar ainda mais. Aqui vocês conseguem ver que a gente tem um volume também. O original da construtora era realmente que fosse reto, né, a gente não tinha esse volume aqui na frente. E a gente fez esse volume porque a gente ganhou um closet lá para cliente, então depois eu vou mostrar para vocês, mas também foi uma estratégia, né, trazendo todas as necessidades que os nossos clientes queriam, né, então a gente conseguiu trabalhar com um closet lá para eles. Aproveitando que a gente tinha um closet, a gente então fez esse cantinho que é muito bacana. Como a gente tem a ilha, que é a nossa protagonista aqui do projeto, né, devido ao tamanho, a pedra que a gente utilizou, a gente fez aqui um cantinho mais de estar, né, os clientes, eles gostam muito de chegar em casa, sentar nessas poltronas, eles até comentaram que é super confortável, então eles sentam aqui, tomam um vinho, conversam, então a gente fez esse cantinho com essas poltronas, todo o armário, né, uma parte um pouco mais decorativa, lareira também, que era uma solicitação que eles tinham, então eles conseguem sentar, até se receber os amigos e famílias, eles conseguem às vezes estar cozinhando, tendo esse momento aqui junto com os familiares e amigos deles, então isso ficou muito bacana. Aqui na cozinha, a gente já comentou com vocês que é a nossa grande protagonista aqui do projeto, pela extensão que ela tem e o material que a gente utilizou. Aqui a gente trouxe esse quartzo, né, que é o couros no acabamento escovado, que ele tem muito esses tons, né, o natural da pedra, os veios, então é muito legal esse toque, né, e essa composição que traz aqui para o ambiente. A gente fez toda essa extensão da ilha, a gente desenhou essa ilha realmente, né, então a gente tem todos os acabamentos, os detalhes que ela traz, e a gente aqui ao fundo tem então essa parte um pouco mais funcional da cozinha, onde a gente tem, né, a torre de eletros, trouxemos aqui uma pedra um pouco mais clara, porque a gente brinca muito com esses tons, né, a gente tem realmente os tons mais escuros que acabam sendo protagonistas aqui no projeto, mas aqui a gente traz esse tom um pouco mais claro, devido ser uma área, né, de limpeza e tudo mais, então aqui a gente utilizou o Silestone neste tonzinho meio marmorizadinho, bem sutil, junto com a composição dos MDFs, né, tanto na madeira como no cinza, então a gente consegue casar muito bem, né, essa harmonia aqui de cores. E toda essa extensão da ilha, ela vai chegando também na parte da sacada, onde a gente traz também um pouquinho desse espaço um pouco mais gourmet, né? Então a gente vem com a extensão da nossa ilha, a gente consegue ver que ela não tem emendas, então o acabamento dela acaba ficando perfeito, mas aqui no fundo a gente traz então esse formato um pouco mais orgânico, justamente para trazer um ambiente um pouco mais descontraído para essa área da churrasqueira. Aqui na churrasqueira a gente tem 2 elementos, né? A churrasqueira em si, que é o volume dela, mas a gente também tinha um volume estrutural onde a gente não poderia mexer. Com isso a gente traz então a aplicação também, né, dessa pedra neste pilar, justamente para inserir ele dentro de um projeto de uma forma decorativa. Então a gente faz essa brincadeira, né, com os 2 volumes, criando até uma setorização aqui da área da churrasqueira, mas tentando trazer essa continuidade, a gente ainda mantém, né, os tons um pouco mais claros da bancada, essa bancada que acaba sendo mais funcional aqui para quem estiver fazendo churrasco e tudo mais. E o bacana também nesse projeto é que até a churrasqueira a gente pensou nesse detalhe, né? A gente não queria trabalhar com um tom que fosse chamar muito mais atenção. Então, como a gente está trabalhando com uma pedra escura, a gente quis também trazer esse preto para realmente camuflar, digamos assim, e deixar esse elemento, né, como protagonista realmente de fato aqui no projeto. Também é importante ressaltar aqui nesse projeto que até o mobiliário solto foi realmente escolhido assim muito a dedo. Praticamente todos os mobiliários a gente fez essas composições, né? Então a gente escolheu a madeira, o tecido, o acabamento,
pé da mesa né, a gente trouxe tanto, a gente quer esse pé com essa madeira, então realmente foi tudo muito bem pensado e muito bem analisado junto com os clientes. E a gente vem então para nossa sala de jantar. Primeiro ponto que a gente queria, claro, né, trazer junto com a vista que a gente tem aqui no apartamento. Então hoje, né, por conta da claridade, por a gente estar aqui filmando para vocês, a gente tá mantendo as cortinas fechadas, mas a gente tem uma vista aqui, né, enfim, com vegetação e tudo mais. E aí a gente traz então a nossa área de jantar, né, para 8 pessoas aqui nesse espaço que ficou super bacana. Então a gente consegue se reunir, colocamos uma televisão lá ao fundo, que ela tanto dá suporte para mesa, como se estiver fazendo um churrasco no domingo e quiser utilizar também a televisão aqui. Então a gente conseguiu pensar também neste cantinho que ficou bem especial. E como eu falei, a ideia do cliente, né, do casal, era realmente que a gente fizesse um ambiente totalmente integrado. Então a gente, com as modificações que a gente fez na parte civil, né, as alterações que a gente trouxe, toda a obra que a gente desenvolveu aí ao longo de praticamente 8 meses, a gente conseguiu então encaixar todas as necessidades, principalmente aqui para a área do living, que era onde eles queriam realmente que a gente trouxesse, encaixasse, né, como eu falei, todos esses detalhes. Mas vamos lá para a sala de estar agora. Já deixei claro aqui para vocês que o ponto-chave era a integração. Como aqui do lado a gente tem toda essa área de estar, com as poltronas, a lareira, a gente também traz o bar. Aqui também a gente teve uma modificação civil que foi muito bacana. O original da construtora, a gente tinha um lavabo aqui. E aí a gente tira esse lavabo porque a gente ganhou um armário de rouparia super funcional lá no corredor que eu vou mostrar para vocês. E a gente trouxe então o tão sonhado bar dos nossos clientes. Era realmente um sonho que eles queriam, né, ter esse cantinho para realmente receber os amigos, então ter o cantinho do bar junto com a cristaleira. Então a gente realmente trouxe essa mesma pedra que a gente utiliza, a gente traz esse LED, a gente faz essas curvas junto com a marcenaria. Ali a gente tem um painel, né, onde tem a porta oculta que a gente trabalhou, então a gente consegue separar essa área íntima da área social. Então também isso foi muito bacana e a gente conseguiu aqui então ganhar este barzinho deles, que já vai trazendo essa conexão com a sala de estar. Aqui no fundo que tá a rouparia, que eu vou explicar depois para vocês lá no corredor, mas aqui a gente quis trazer um painel bem minimalista. Podem ver que praticamente a gente não tem nada aparente, não temos nenhum tipo de aparelho, a gente só tem realmente a parte de som, que foi também algo que os nossos clientes queriam muito, então a televisão, o som, os sons que a gente tem aqui na parte do teto, e realmente uma sala de estar bem aconchegante. Esse sofá, ele tem uma abertura incrível, então vira assim uma super cama para os dias dos finais de semana, enfim, eles descansarem. E aí a gente então tem esse espacinho bem aconchegante. Aqui no fundo a gente trabalhou então com uma pintura, por quê? Aqui a gente tem a divisão que a gente vai para a lavanderia, que ela tá uma graça, eu vou mostrar depois para vocês também. Mas a gente queria esconder essa lavanderia. Nos dias, claro, né, na rotina eles acabam abrindo essa porta, então é uma porta que a gente consegue, né, ter a abertura dela. Então eles conseguem abrir e deixar super funcional, mas quando eles forem receber as visitas, eles fecham. E a brincadeira de trazer essa pintura aqui no fundo foi justamente essa conexão, né? Então aqui a gente trabalha com MDF, que é o Salve, o nosso queridinho lá no escritório. E a gente trouxe então uma aplicação de pintura com uma cor muito similar e essas aplicações de Boserris. Então, para realmente trazer essa continuidade, essa profundidade para um espaço que realmente é mais acolhedor, né? Então foi muito bem pensado também nesse sentido. Como a gente acabou tirando o lavabo porque a gente queria ganhar um pouco mais de espaço ali, e a gente tinha 2 banheiros. A gente tinha o lavabo, que tinha acesso por ali, e aqui a gente tinha um banheiro de serviço que não era uma necessidade, né? A cliente não fazia ser necessário ter este banheiro. Então a gente sugeriu para ela em trazer o lavabo para cá, porque daí a gente fez aquela demolição e ganhamos mais espaço de bar, a rouparia, como eu expliquei para vocês, mas a gente então teria ainda o lavabo, que é importante, né, também. Como aqui a gente tem a lavanderia, que ela também tá um charme, mas a gente queria que tivesse aqui uma porta para ter essa barreira visual. Por quê? Qual foi a ideia, né? Por exemplo, estou aqui sentada, tô com os amigos, com a família, alguém precisa ir até o banheiro. A gente deixa a porta estrategicamente, onde você não consegue ver a parte dos maquinários ali da lavanderia, mas a pessoa consegue vir tranquilamente, passar por aqui, né, e acessar o lavabo que fica aqui. Então, realmente foi tudo muito bem pensado, né? Até no painel que a gente tem aqui,
para esconder, digamos assim. É uma lavanderia charmosa, claro, foi também pensada, mas para que a gente tivesse essa barreira, digamos assim, visual, mas que não perdesse a funcionalidade. Mas a porta ela abre, tá? Então é uma porta que quando, né, estão só a família no dia a dia, eles querem abrir, eles têm abertura total dessa porta, então consegue deixar tudo bem amplo também. E a gente tem a nossa lavanderia aqui, né? E eu lembro que quando a gente estava projetando, a cliente falou: ai, Camila, como ela vai acabar ficando um pouco mais integrada, né, junto dos ambientes, eu quero uma lavanderia bem bonita. E aí falou pra gente isso, a gente já começou a, né, ter 1000 ideias. O primeiro ponto que a gente traz é esse LED, porque como eu expliquei, quando a pessoa ela entra e vai até o lavabo, a ideia do LED é que possa guiar a pessoa até lá e fica uma luz mais indireta, porque quando a gente apaga a luz geral, a pessoa quando estiver passando por aqui, ela não vai ver de fato a lavanderia, porque vai estar mais escura, a luz apagada, mas a gente tem uma leve luzinha que vai guiar este caminho, né, até o lavabo. E aí a gente vem para uma lavanderia que, além de muito bonita, né, sou suspeita de falar, mas ela é muito bem pensada em questão de funcionalidade. O primeiro ponto que a gente tem é aqui na porta, então a gente tem um acesso de serviço, né, os clientes podem tanto utilizar essa porta, e a gente traz aqui um cantinho para que eles possam sentar e colocar os sapatos. Então a ideia foi justamente que eles pudessem sentar. Aqui tem alguns cabideiros que a gente pode colocar a roupa, porque eles chegam às vezes de jogos ou até mesmo do trabalho, às vezes com a roupa um pouco mais suja, e eles não queriam ter entrar já com as coisas dentro do apartamento. Então a ideia foi que eles pudessem sentar, tirar e aí levar então para os seus devidos lugares. Então a gente pensou também nesse cantinho, né, para eles conseguirem otimizar essa questão. Ainda falando deste armário, outro ponto também chave que foi aqui foi trazer essa ideia de painel. Vocês podem ver que a gente não tem nenhum puxador, nada. Aqui a gente tem todo o fecho toque mesmo, né? Então a gente aciona e a porta abre. Não vou abrir porque já tá com as coisas pessoais aqui da nossa cliente, mas a ideia foi justamente essa. Porque como a gente tem toda essa integração, a gente não quis trazer aquela cara de roupeiro, aquela sensação. Então a gente traz esses armários, então a gente tem, né, 2 portas aqui, 2 portas aqui e traz essa sensação de painel. E aqui embaixo a gente traz essas gavetas, que como eles podem sentar, eles podem abrir a gaveta, tem os sapatos e tudo mais ali dentro. Então ficou um armário também bem funcional. Aqui dentro a gente tem bastante prateleira, tulha para roupa suja, então ficou bem funcional este armário. E aí a gente vem vindo pela extensão. Aqui a nossa cliente, ela queria realmente 2 máquinas, porque para ela facilita muito no dia a dia, ela gosta de fazer essa divisão de roupas e tudo mais, então a gente trabalhou com 2 máquinas e toda essa extensão da bancada e um pequeno cabideirinho aqui, porque a ideia às vezes já tirar a roupa, né, que já tá mais quentinha ali quando seca, já colocar no cabide e deixar a roupa aqui. Então também fica bem funcional. E toda essa área do tanque também que é importante, né? Então a gente tem esse tanque, torneira, enfim, a torneira também que a gente trouxe aqui, ela é bem bacana porque ela consegue abrir, né, enfim, e lavar tudo que for preciso. Então ficou bem legal também essa solução da torneira que a gente trouxe. E também, quando a gente tem essa área, né, do tanque, a gente também tem uma área técnica aqui atrás. Então eles têm mais um espacinho lá, que eu não vou mostrar pra vocês, mas que também tem um tanque, então lá ficou varal, então também ficou bem funcional. E o que a gente fez, né? A gente tirou a porta original da construtora que a gente tinha aqui e trabalhamos com essa porta que a gente consegue camuflar ela também, né? Como ela fica bem no corredor ali de acesso, a gente fez essa continuidade dela com toda a marcenaria e a gente então esconde aquela área técnica que às vezes não é tão bacana. E aí aqui a gente também tinha um elemento estrutural onde a gente revestiu ele, né, e deixou tudo neste padrão. E aqui no cantinho eu acabei não comentando com vocês, mas a gente também tem uma sapateira. Então depois eu vou deixar uns takes aqui pra vocês, mas a gente tem essa sapateira aqui também que fica escondidinha ali, que ficou muito legal. E aqui a gente já consegue ter acesso então ao lavabo e à área íntima. E nós estávamos lá do outro lado e entramos então no lavabo que eu comentei com vocês. Aqui no lavabo ele precisava também, né, ter todo este conceito do apartamento e ser realmente um espaço divertido. O primeiro ponto que a gente traz, como a gente brincou muito com essas pedras, né, nesse conceito, a gente traz essa cuba esculpida no verde, que é um verde Guatemala, então é uma pedra, é um mármore natural. A gente faz toda essa moldura aqui de MDF, esse espelho que traz essa leveza e essa sensação de flutuando, este LED, trabalhando com todos os metais aqui, então neste grafite, vaso sanitário,
utilitário, então foi bem bacana a gente trazer um pouco dessa referência do apartamento para um lavabo, que acaba sendo um banheiro realmente mais estético para visita, então a gente consegue trazer ele de uma forma também dentro do conceito e bem divertida. E aí, quando a gente está saindo da lavanderia, a gente tem aquela porta que dá acesso ao corredor. Eu gosto muito dessa porta porque a gente desenhou ela na marcenaria e ela cada lado faz sentido com o ambiente, né? Então, por exemplo, aqui a gente trouxe no grafite, que é o mesmo painel que a gente utiliza aqui, e já no outro lado, que é o corredor, onde a gente tem um painel maravilhoso, a gente trabalha então com com a aplicação da madeira, porque faz sentido com o painel que a gente tem aqui, e eu vou mostrar para vocês os detalhes. E o que eu adoro neste corredor é porque, por mais que é um corredor um pouco mais extenso, ele é totalmente funcional e tem um charme também, ficou incrível. Então essa aqui é a porta que dá acesso à lavanderia, onde a gente trabalhou com ela assim, oculta, então a gente quase não vê que tem essa porta. E aqui a gente fez toda essa composição de frisos. Por quê? Porque quando a gente chega nesta área aqui, a gente tem a rouparia que eu comentei pra vocês. Não vou mostrar aqui dentro, que tá com as coisinhas da nossa cliente, mas a gente então tem uma rouparia aqui que ficou super funcional e ninguém diz que aqui dentro tem uma rouparia super profunda, então praticamente todo esse espaço a gente tem aqui de rouparia pra casa. E aí fizemos, né, essa extensão do painel. E não só o painel, como a gente queria destacar ele também, porque ele ficou, né, muito bacana aqui no ambiente, a gente traz até esse LED, né, percorrendo essa linha junto com o painel, porque aí aqui a gente já tem a porta de correr, que ela corre entre o corredor e o bar. Então, como a gente tirou o lavabo, eu comentei com vocês, a gente faz essa porta então de correr, porque a gente sabe que no dia a dia eles podem deixar mais aberta, né, devido ao quarto deles ser aqui, toda essa circulação, mas a gente consegue ter um ambiente aqui bem funcional, sem perder a estética, que é o que a gente tentou, né, trabalhar aqui e deu muito certo. E aí, antes que eu esqueça, quando a gente vem com todo aquele painel, né, aqui do corredor, no final a gente tem um home office. Olha só que incrível que ficou esse cantinho. Os nossos clientes, eles queriam esse espacinho que pudessem, né, trabalhar, enfim, resolver as coisas da vida adulta. E aí a gente trabalhou então com esse cantinho para eles. Eles têm bastante livros, gostam de armazenar, enfim. Então a gente traz também este home aqui no cantinho do apartamento para eles. Bom, o projeto original da construtora, a gente tinha 3 suítes. Então a gente transformou uma suíte master, e transformamos os outros 2 quartos em demi-suite, tá? Porque a gente ampliou o banheiro da nossa cliente com o banheiro que fazia conjunto com este quarto aqui, que é um quarto que eu não vou mostrar pra vocês porque ele tá vazio, é o quarto do futuro baby aqui da família. Então a gente utilizou a suíte dele lá pro casal, porque a gente ampliou o banheiro deles. E aí o que a gente fez, né? A gente então dividiu a suíte do fundo com o banheiro, pra realmente criar essa demi-suite. Então a gente fez alterações civil, deixamos o banheiro social atendendo os 2 quartos. E aqui a gente tem então um quarto de hóspedes, que também ficou uma graça, né? Enfim, então a gente tem este quartinho para eles receberem os amigos. Eles têm bastante amigos, enfim, que não são de Joinville, então familiares também, eles conseguem ter este cantinho a mais aqui no apartamento, que ficou uma graça. Então este banheiro que eu comentei que a gente transformou ele em, vamos dizer assim, uma demi-suite, né, que vai atender os 2 quartos, a gente trouxe ele já numa proposta bem mais funcional e um pouco mais clean, né, porque realmente pode ser o quarto do futuro baby, é o quarto também que vai atender as visitas. Então a gente traz os armários com profundidade, esse LED frontal, a gente trouxe uma base bem neutra, né, então utilizando o Decton branco com cubas brancas, o tom de madeira, porque a gente trocou todo o revestimento deste banheiro, então a construtora entregou com outro padrão de revestimento e a gente trouxe então este porcelanato que ele traz a ideia desse travertino, dessa pedra, é um porcelanato bem clean, né, e sofisticado, então a gente trouxe como proposta e fizemos essas alterações já pensando, né, no futuro aqui do casal, mas também deixando bem funcional, que é importante. E chegamos na suíte principal. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha feito alterações aqui também? A principal alteração que a gente fez foi aqui, teoricamente, um pouquinho mais aqui no fundo, alinhado mais ou menos com este móvel, a gente tinha a parede reta da construtora, então a gente quase não tinha muito espaço de armário, ia ter só um armário aqui e talvez outro no quarto. E era um sonho da nossa cliente ter um closet, ter esse espaço. Então a gente fez essa ampliação, né, em formato U, vamos dizer, para a área do living, e a gente ganhou esse closet, então super espaçoso, né, ela consegue ter bastante armazenamento aqui e deixou isso bem funcional. E aqui do outro lado também a gente então fez o banheiro, que eu vou mostrar para vocês, onde a gente uniu 2 banheiros, então ficou bem bacana. Fora essas alterações, a gente quase não fez alteração aqui
neste ambiente. Então a gente manteve bastante o original, né, da construtora. Claro, a gente entrou com piso, alteração de iluminação, marcenaria, gesso. Para o quarto deles era uma solicitação que a gente viesse com tons um pouco mais quente, então a gente traz essa ideia dos MDFs mais quentes. Então a gente trabalhou aqui com um tom de bege, com um tom um pouco mais de nude, esse cappuccino, né, que a gente tem usado bastante, porque realmente foi uma solicitação deles para deixar essa atmosfera, né, diferente de todo o apartamento, e ficou bem, ficou bem confortável, vamos dizer assim, e ficou muito legal este resultado. Lá, então, é o acesso, né, do quarto, onde a gente tem o closet, e aqui, então, a gente tem toda essa extensão, temos um roupeiro aqui, e temos, então, um painel com uma penteadeira bem espaçoso para nossa cliente. Temos até um LEDzinho aqui que facilita, né, no dia a dia para ela, e ficou um quarto bem funcional, bem aconchegante, né, as cores de MDF que eu falei para vocês que a gente acabou trabalhando de uma forma realmente diferente, porque foi uma solicitação deles ter este ambiente, e eu falo que esse quarto aqui é o meu xodó pelos detalhes que ele tem, pela composição que ele tem no geral, a iluminação. Podem ver que a gente não trabalha, né, com a iluminação em cima da cama, a iluminação ela vem toda realmente ao redor, uma iluminação aconchegante, enfim. Ficou muito legal o resultado, mas eu quero mostrar pra vocês agora o banheiro, vem comigo. Vamos às alterações do banheiro. Primeiro ponto, trocamos todo o revestimento, né, então a gente, como o quarto a gente trabalhou uma paleta um pouco mais clara, que a gente falou, Camila, vamos dar uma escurecida então no banheiro, e aí a gente trouxe então esse revestimento, né, um pouco mais forte. Aqui a gente tinha uma parede, então aqui era o banheiro que ficava para o quarto principal, e lá era o banheiro que a gente tinha pro quarto, uma das suítes que a gente acabou fazendo a demi suite. Mas eles queriam um super banheiro, era o sonho deles terem uma banheira, e a gente então precisou, né, estudar muito esse layout pra gente conseguir encaixar. E conseguimos. Então, fazendo as alterações, né, fazendo as modificações, a gente conseguiu trabalhar com uma banheira. Se eu não me engano, essa banheira tem 1,50 m, então é realmente uma banheira bem funcional ali, né, para um casal no dia a dia. Temos então a parte do vaso sanitário, enfim, e temos a parte do box aqui no fundo. Então, além de conseguir trabalhar com uma bancada dupla, que também era o que eles queriam, né? Cada um ter o seu cantinho, o seu espaço. A gente conseguiu trabalhar com a parte de box, então também ficou bem espaçoso. Se eu não me engano, tem 1 metro a parte do box deles, né? Enfim. E todo esse armário, então, com iluminação frontal, toda essa parte realmente para armazenamento, skincare, que isso é muito importante, a nossa cliente gosta bastante. Então a gente conseguiu trazer todas essas necessidades que eles tinham, deixando esse espaço também bem funcional. Então este foi o nosso tour pelo apartamento. Acredito que vai ser o último vídeo aí de 2025, mas 2026 estamos de volta compartilhando um pouquinho mais com vocês de todos esses apartamentos e essas entregas. E já aproveito então para desejar boas festas para vocês, já em clima de Natal aqui no apartamento, e nos vemos em 2026.